Você conhece o processo saúde e doença? Já ouviu falar ou quais são os motivos que impulsionaram a formar os conceitos que conhecemos hoje a respeito disso? Na atualidade, é de senso comum que a saúde apresenta um conceito diferente para cada indivíduo e engloba vários fatores, como suas crenças, culturas, raça, enfim, a sua individualidade. Mas, de um modo mais concreto, a saúde é definida como um completo estado de bem-estar físico, mental, social, além de ser direito de todos e dever do Estado. Outro fator determinante é a doença, que é definida como um conjunto de sintomas que afetam esse bem-estar. Mas esses conceitos nem sempre foram compreendidos dessa forma, uma vez que já passaram por diversas modificações em diversas épocas diferentes, com pessoas e pensamentos diferentes. Resumidamente, a expressão processo saúde e doença, ela é utilizada para falar sobre todas essas variáveis que envolvem a saúde e a doença do ser humano na sua individualidade ou em coletividade, considerando não só processos científicos, como também socioeconômicos, epidemiológicos, antropológicos e até mesmo culturais. Ou seja, é uma busca em diversas áreas do conhecimento para uma resposta do conceito da saúde e, junto com isso, o processo de adoecimento ou o que compreende sobre a questão da doença em uma população ao longo da história. Os determinantes da saúde e doença são elementos fundamentais para entendermos por que algumas pessoas ou populações gozam de melhor saúde do que outras. Um exemplo de determinante da saúde e doença são os fatores sociais. As condições sociais, como renda, educação, ocupação e status social, têm um impacto significativo na saúde. Populações com maior nível socioeconômico geralmente têm melhor acesso a cuidados de saúde, alimentação e ambientes mais saudáveis. Também existem os determinantes econômicos, como, por exemplo, a desigualdade econômica, uma vez que afeta o acesso a serviços médicos, habitação, nutrição e oportunidades de trabalho. E os determinantes ambientais, pois o ambiente físico em que as pessoas vivem e trabalham tem um impacto significativo na saúde. Isso inclui a qualidade do ar, a água, exposições a produtos químicos tóxicos e acesso a espaço verde. Na antiguidade, o entendimento das doenças era através da filosofia religiosa, e as pessoas acreditavam que as doenças poderiam ser causadas por elementos naturais e sobrenaturais. Essa que Hipócrates trazia nos seus textos, como ares, águas e lugares, que ele relaciona as epidemias do local com a água de má qualidade do lugar, o clima e entre outros. Já para Galeno, a saúde está dividida em estado neutro e má saúde. Ele basicamente se baseava no humor da pessoa, no regime de vida, na alimentação, condições ambientais e entre outros, para dar o diagnóstico da doença. Assim como na antiguidade, na Idade Média, as doenças também tinham um caráter religioso. Nessa época, volta à tona a ideia de contágio entre homens, como a peste negra. Como as teorias médicas na época não conseguiam explicar o que estava acontecendo, eles se baseavam basicamente na Bíblia para entender o que era a peste e decidir o que fazer. E com os leprosos foi algo parecido. Eles, sem saber quem era o verdadeiro causador da doença, falaram que era a manipulação de poderes ocultos de bruxas e feiticeiros. No Renascimento, que eles vieram a criar a teoria das maismáticas, que falava que os causadores das doenças eram as más condições do ambiente. No século XIX, a bacteriologia começa a ser utilizada, e só a partir desse estudo é possível provar que cada doença tem seu agente causador, que poderia ser combatido por produtos químicos e vacinas. Então, eles começam a realizar experimentos para comprovar que o que eles estudaram estava realmente certo, e isso se dá o nome de ciência experimental. No século XX, o conceito da multicausalidade passa a ser utilizado em que seria basicamente a divisão da doença em três partes: o agente etiológico, que poderia ser vírus, bactérias ou fungos, o hospedeiro, que seria a pessoa doente, e o meio ambiente físico, social ou econômico. Porém, eles não agiam junto naquela época. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde, OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Mas nem sempre foi assim.
Durante a evolução humana, a saúde esteve diversas vezes atrelada à ideia de faltas de doenças, as quais seriam causadas por fatores comportamentais e religiosos, como o que acreditavam as pessoas do fim da Idade Média. Discutir o conceito de saúde vai muito além da ausência de doenças. Estar saudável é ter acesso a boas condições de vida, que vão muito além das necessidades básicas, o que nos leva a refletir sobre os fatores de qualidade de vida, como paz, educação, recursos econômicos, dentre muitos outros, o que implica em mudanças significativas na concepção e promoção de saúde. Para entender o processo de saúde e doença, também é necessário compreender os fatores que afetam e afetaram a população ao longo do tempo em relação às epidemias, pandemias e seus efeitos na sociedade. Diante disso, vamos fazer uma correlação da Covid-19 e a gripe espanhola e suas influências nesse processo. A Covid-19 provocou diversas implicações na vida dos indivíduos em escala mundial. Esse fato deve-se principalmente pela velocidade em que o vírus se disseminou. Os impactos gerados pela pandemia vão além dos prejuízos à saúde, atingindo também outras esferas da sociedade. Nos aspectos sociais, a pandemia provocou isolamento social e distanciamento físico, resultando em mudanças nos relacionamentos pessoais e sociais. A pandemia afetou também a esfera cultural, pois as retirações de viagens e fechamentos de locais culturais, como museus, teatros e cinemas, impactaram negativamente no setor cultural. A pandemia por Covid-19 afetou diretamente as esferas biológicas, pois esse vírus espalhou-se rapidamente, infeccionando e matando milhares de pessoas em todo o mundo. Nesse sentido, a pandemia gerou uma crise econômica global, levando a interrupções nas cadeias de suplemento, fechamento de empresas e aumento no desemprego. Dito isso, a pandemia por Covid-19 deixará um legado histórico em todo o mundo, onde a sociedade teve que mudar sua forma de funcionamento, levando a avanços tecnológicos, trabalho remoto e cuidado de saúde. Mas ressaltou também o quanto a sociedade é desigual e como isso impactou a vida de milhares de pessoas, relacionada à saúde pública, acesso a serviços essenciais e disparidades socioeconômicas. Por fim, a pandemia por Covid-19 não foi a única que assolou o mundo. Por exemplo, a gripe espanhola foi uma das pandemias mais mortais da história, causando milhões de mortes em todo o mundo. Assim como a Covid-19, a gripe espanhola teve um impacto significativo nas esferas sociais, econômicas e de saúde. No entanto, a disseminação da gripe espanhola ocorreu em uma gripe anterior ao avanço da medicina moderna e da tecnologia de comunicação, o que tornou mais desafiador o controle da propagação do vírus.